Olá, minhas queridas amigas, garotas literárias. O nosso clube de leitura vai refletir hoje sobre uma obra clássica francesa muito famosa, antiga, mas que gera debates muito atuais. O que será que uma dona de casa do século XIX, completamente entediada com a vida, pode ter a ver com a gente hoje? Pois é, vamos mergulhar na história de Madame Bovary de Gustave Flaubert, uma obra que é pura genialidade, um escândalo na sua época e que parece que não envelhece nunca. A pergunta que não quer calar é essa: o que é que tem nessa personagem, a Emma Bovary, que a torna tão fascinante até hoje? Por que essa história escrita há quase 200 anos ainda bate tão forte na gente? O escritor Ítalo Calvino dá uma dica ótima sobre isso. Ele disse que um clássico é um livro que continua conversando com a gente, sabe? Sempre tem algo novo a dizer, não importa a época. E é exatamente isso que vamos tentar descobrir aqui. O que Madame Bovary ainda tem para nos contar. Mas para a gente entender a criatura, a Emma, a gente precisa primeiro entender o Criador e a criação dela. Olha, não foi um estalo de inspiração, não. Foi o resultado de uma das jornadas de escrita mais obsessivas e malucas da história da literatura. Pensa só, de 1851 a 1856. Sim, 5 anos. Esse foi o tempo que Flaubert levou para escrever um único livro. Foi um período de trabalho pesado, quase sem parar. Imagina uma rotina de 10 a 12 horas por dia. Ele começava depois do almoço e ia até a madrugada. Dizem até que os barcos que passavam no rio Sena usavam a luz da janela dele, sempre acesa, como se fosse um farol para se guiar na noite. Agora se prepara para entender o ritmo nas cartas que ele escrevia, pois eram publicados inicialmente em folhetins da época. Flaubert reclamava que levava 3 dias para conseguir escrever uma mísera página. Teve uma época que ele fez só 13 páginas em 90 dias. Era uma busca alucinante pela palavra exata, pela frase perfeita. E aqui ele vira o jogo. Antes de Flaubert, a moda era o mito do artista genial. Sabe aquele tipo de escritor que escondia os rascunhos para aparecer que a obra já nascia perfeita? Flaubert reconstrói essa ideia. Ele tinha orgulho da sua luta, do seu suor em cada linha. Ele mostrou que estilo não é um dom que cai do céu. Estilo é trabalho duro, é reescrever, é brigar com cada palavra, cada vírgula. Ele basicamente transformou a literatura num ofício de artesão. E o que nasce de toda essa obsessão? Uma personagem que a gente nunca mais esquece. Chegou a hora de conhecer Emma Bovary. Flaubert montou a Emma fazendo uma mistura de coisas que não combinam ao mesmo tempo. Ela é a garota do interior super comum, a leitora ingênua que acredita nos romances que lê e, o mais importante, uma figura revolucionária. Pela primeira vez, uma personagem não só deseja, ela vai lá e faz acontecer. A vida da Emma é uma espécie de queda livre. Começa no convento, com a cabeça cheia dos sonhos que ela tirava dos livros. Aí ela se casa com um médico do interior, achando que o casamento ia ser a fantasia que ela leu. Mas a realidade que bate na porta é uma rotina, digamos, um tanto monótona e sufocante. E o mais interessante é que essa vida sem graça do casamento, da maternidade, não apaga ela. Pelo contrário, isso alimenta uma vontade desesperada de transgredir. Ela vai buscar sua fuga onde der, nos amantes, nas compras sem controle e que no fim vão levar a família toda para a ruína. A protagonista de Flaubert é uma prisioneira da vida privada, uma alma asfixiada pela mediocridade doméstica. E aí a coisa fica séria. A ficção vaza para a vida real. Quando o livro foi publicado, causou um escândalo tão gigantesco que o Flaubert foi parar no tribunal. Foi um dos julgamentos mais famosos da história da literatura.
A sociedade francesa daquela época achou o romance um verdadeiro ultraje. Mas por quê? Se a gente parar para ler, o adultério é descrito de um jeito super sutil, não era o foco do livro. Então, qual era o problema? O que tinha de tão chocante ali? A pergunta é: qual era o verdadeiro crime de Emma Bovary? O que na história dela era uma ameaça tão grande para a ordem na época? O verdadeiro escândalo era esse. Emma não era uma coitadinha, uma vítima, não. Ela era uma mulher que corria atrás do que queria. Ela que tomava iniciativa com os amantes e, no final, ela comanda até a própria morte, controlando o destino dela de um jeito que nunca tinha sido visto numa personagem feminina até então. E aí, no meio do julgamento, o Flaubert solta a frase que virou um marco: Madame Bovary, c'est moi. Madame Bovary sou eu. Ao dizer isso, se identificando com a personagem, ele não estava só defendendo ela. Ele estava dizendo que o artista tem o direito de explorar o ser humano em seu íntimo, com tudo que tem de bom e de incômodo. No fim, Flaubert foi absolvido, o que foi uma vitória enorme para a liberdade de expressão. Mas e para a gente hoje? O que isso tudo significa? E agora que a luta da Emma conversa diretamente com o nosso mundo. Existe um sociólogo que cria um termo perfeito para o sofrimento da Emma: tirania da intimidade. Sabe aquela sensação de claustrofobia, de uma vida presa em conta para pagar, em rotina, aquela coisa que o Chico Buarque descreveu tão bem. Todo dia ela faz tudo sempre igual. E é isso. E as angústias da Emma são, no fundo, um espelho das nossas. A melancolia que falavam na época dela, hoje a gente chama de depressão. A briga dela contra os papéis que a sociedade queria impor é a mesma busca por identidade que a gente vive hoje, num mundo que também tenta nos colocar em caixinhas. No final das contas, o que faz de Madame Bovary ser uma obra imortal é que a história dela é, de um jeito ou de outro, a nossa história. É sobre aquele abismo que quase sempre existe entre a vida que a gente sonha e a vida que a gente de fato tem. Isso tudo deixa uma reflexão no ar. A Emma buscou a fuga dela nos livros, nos amantes, no luxo. A pergunta que o livro faz e que atravessa os séculos até chegar na gente é: quando a nossa realidade parece pequena demais para os nossos sonhos, para onde a gente foge? Quem aqui, independente da proporção, em algum momento do livro, se identificou com Emma Bovary? Vamos lá, garotas literárias, está dada a largada para a nossa discussão.